Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco apresentando um pacotão de reforços, né? 4 jogadores foram contratados e apresentados hoje pela diretoria do Vasco. Vamos falar da chegada desses jogadores e quando que eles já vão poder entrar em campo. Também vamos falar aqui de um ex-jogador do Vasco, Kleber Gladiador, que falou aí sobre o momento do Vasco, né, cara? E também o que ele sentiu quando jogou no nosso clube. Entrevista aí que vem repercutindo bastante entre os torcedores vascaínos. Vale a pena você ficar até o final do vídeo para conferir tudo isso e muito mais agora para vocês, mas já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre bem informado com as notícias do Vascão. Bom, pessoal, o Vasco que só vai entrar em campo aí no próximo final de semana, no sábado, às 7 horas da noite, contra o CRB fora de casa, apresentou alguns reforços aí para a temporada, né? 4 jogadores foram apresentados hoje pela diretoria do Vasco, são eles aí o lateral direito Gabriel Dias, os atacantes Zé Vitor e também o Eric, e o grande reforço para a temporada até o momento, o Carlos Palacios, jogador que veio aí do Internacional, comprado com a grana aí, com a parte da grana que foi emprestada pela 777 Partners, e o jogador chega com a esperança do torcedor vascaíno para auxiliar melhor os atacantes do Vasco, né? Porque ele vai ser ponta e vai tentar ajudar mais ali o Gabriel Peck e o Raniel, que hoje são os atacantes titulares da equipe, né? A esperança é que ele venha e ajude bastante o Vasco, já que infelizmente ele teve um período de adaptação muito fraca no Internacional, né? Ele não conseguiu desenvolver o seu futebol da maneira que esperava e por isso foi contratado pelo Vasco. Nessa temporada, infelizmente, ele só atuou em uma partida, né? Fica difícil da gente analisar como que está o momento atual do atleta, mas no ano passado ele jogou 34 partidas com a camisa do Internacional e não marcou nenhum golzinho, né? O jogador é tido como uma das grandes joias lá do futebol chileno e chega aí com essa responsabilidade de tentar ajudar o Vasco aí a voltar para a primeira divisão. Os outros jogadores são todos apostas, né? Jogadores aí que estavam encostados, como é o caso aí do Gabriel Dias, que estava encostado lá no Cruzeiro, o atacante lá Zé Vitor, que é uma grande aposta, na minha opinião, a maior aposta dos 4 jogadores contratados, porque é um jogador que se destacou num campeonato muito fraco, que é o campeonato catarinense, né, onde o Marcílio Dias teve ele como artilheiro, e também o Eric, né, que esse foi o craque do Gauchão, o artilheiro do Gauchão. Esse já chega com uma banca um pouquinho maior, né, chega com a expectativa um pouquinho maior pelo que ele apresentou no estadual lá do Rio Grande do Sul, né. Esses reforços todos aí são as esperanças do Vasco até o momento, porque infelizmente ainda a SAF não aconteceu dentro do Vasco, ainda a gente não sabe quando que vai sair a possibilidade aí do Vasco ser vendido, e o Vasco segue contratando com o dinheiro que tem em caixa, né, cara, com dinheiro que dá para contratar, exceto o Palácio, que foi aí uma grande exceção realmente. Os jogadores já estão registrados no BID, inclusive 3 deles já podem estrear aí já na próxima rodada aí contra o CRB, e o Carlos Palácio, que é o jogador que a torcida quer ver logo, ele só deverá jogar contra a Ponte Preta. Pro jogo de sábado, possivelmente, devemos ter aí, quem sabe, a estreia do Eric, que é um atacante que já vinha jogando aí, jogou até poucos dias atrás, é a final do Campeonato Gaúcho, está com ritmo de jogo e certamente pode ser que pelo menos figure no banco de reservas nessa partida, né? Eu não sei se o Zé Ricardo vai levar o Zé Vitor para esse jogo, né? Já que temos aí o Raniel e o Getúlio. Não sei se ele vai ganhar a vaga do Getúlio no banco de reservas, né? O Gabriel Dias, eu não sei se ele também vai para essa partida, já que ele estava um período inativo, não entrou em campo com a camisa do Cruzeiro. O jogador está totalmente sem ritmo de jogo, assim como o Carlos Palácio. Acho que ambos deverão entrar só mais à frente nas rodadas avançadas aí da Série B. Deixa nos comentários se te agradou a chegada desses 4 reforços. Vale lembrar que o Vasco também fechou a contratação ontem do zagueiro Danilo Boza. A gente até falou do nosso canal ontem que o Vasco estava muito perto de fechou com esse zagueiro, foi o último ato aí do Vasco na janela, né? A janela se encerrou, o Vasco não pode mais contratar jogadores, exceto jogadores que estarão livres no mercado, né? Que não tem vínculo com nenhum clube, né? Também outras situações um pouco mais diferentes, né, cara? Talvez o jogador está passando por uma guerra, como é o caso lá da Rússia, né, cara? Da Rússia e da Ucrânia. O jogador às vezes está no futebol ucraniano, quer voltar para o futebol brasileiro. Aí existe uma cláusula que possibilita os clubes contratar esse tipo de jogador, e também aí uma situação envolvendo
havendo salários atrasados. Se o jogador acionar o clube na justiça alegando vários meses de salários atrasados, ele consegue a rescisão contratual para conseguir fechar com outro clube. Fora isso, o Vasco só vai conseguir contratar jogadores a partir de julho, quando a Série B já estiver se encaminhando ou na metade ou já se encaminhando aí para um cenário um pouco talvez mais desfavorável para o Vasco, porque se esse time não se encaixar, quando chegar em julho, pode ser que seja tarde demais um avanço aí, um acesso para o Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa aí nos comentários o que você acha até o momento do trabalho da diretoria do Vasco, que contratou esse jogador, se você acredita que o Zé Ricardo ainda vai ser capaz de fazer esse time do Vasco, com os reforços que chegaram, fazer esse time jogar bola, mostrar um futebol que até agora não mostrou durante essa temporada. Bom, pessoal, uma entrevista ao ex-jogador do Vasco, Kleber Gladiador, vem repercutindo aí, vem se espalhando na internet, né, entre os vascaínos. O jogador que passou pelo Vasco lá em 2014 falou a respeito da situação do clube, o que ele vivenciou no Vasco, sobre a torcida do Vasco. Ele falou sobre coisas interessantes, que o torcedor vascaíno concorda plenamente com ele. Vale lembrar que o Kleber ficou apenas 5 meses jogando no Vasco, né? Teve uma passagem até certo ponto apagada, tanto que a maioria dos torcedores vascaínos sequer lembram que ele jogou com a camisa do Vasco, né? Mas vamos assistir aí um trechinho do que disse o Kleber Gladiador a respeito do Vasco. Te falar, mano, o Vasco com vários problemas de administrativa, assim, mano, é uma... Sinceramente, eu fico triste, porque, mano, cara, a torcida do Vasco é gigante, mano. A torcida do Vasco era absurda. Onde a gente ia jogar, mano, Nordeste, no Rio não precisa falar, né, mas, pô, tanto é que o jogo que eu fiz o gol que subiu, mano, Maracanã tá abarrotado de gente. A torcida do Vasco era embaçada. Mas, mano, os caras não tem um pingo de respeito com o Vasco, mano. Um pingo de respeito com o Vasco. Diretor, presidente, sei lá, não sei, mano, não sei. Galera não tem respeito com o Vasco. Os caras não tem ideia do quanto o Vasco é grande, assim, mano. Pois é, pessoal, essa parte que ele fala sobre a diretoria do Vasco é bem nítido para todo mundo, que todo mundo concorda com o que disse o Kleber, né? A gente tá vendo um cenário aí que repercute bem o que disse o Kleber, né, cara? O Vasco tentando ter uma vida nova, tentando ter uma solução, e políticos podres, aqueles caras beneméritos lá, alguns beneméritos querendo lascar com a vida do Vasco, conselheiro querendo tumultuar demais a vida do Vasco. É você assistir essas assembleias aí que a Vasco TV disponibiliza pro sócio torcedor e principalmente o torcedor vascaíno, e fica nítido para todo mundo quem são os ratos que querem atrapalhar a vida do Vasco, né? Infelizmente essa é a nossa situação hoje. O Vasco precisa ser vendido, é a única solução. Não tem outra solução para o Vasco hoje. A situação é muito crítica. Não existe um salvador da pátria, como muitos ainda acreditam que pode existir no Vasco. Não existe. A politicagem no Vasco afundou o clube. A gente está na 5ª Série B da história. Infelizmente, sem alguma expectativa que vai conseguir retornar para a elite do futebol, porque já na primeira rodada, com 20 dias de trabalho aí, sem jogos, somente para treinamento, o Vasco conseguiu empatar com o fortíssimo Vila Nova, que ontem empatou em casa pela Série B com o Novo Horizontino, né, um dos times mais fracos da competição. Lamentável, né, o que a gente está vendo no cenário do Vasco hoje é totalmente desfavorável. O Vasco, na minha opinião, da maneira que está hoje, implementada com o Jorge Salgado, com o Zé Ricardo, com também aí o Carlos Brasil, é time para brigar para não cair para a Série C. Foda a gente ter que falar isso aqui, eu não queria estar falando isso aqui, mas é a verdade, cara. Não tem como eu ficar aqui vendendo sonho, iludindo o torcedor que o Vasco é favoritaço a voltar para a Série A, porque hoje não é. Infelizmente a situação do Vasco é muito preocupante. O Vasco sequer consegue vencer jogos em São Januário. Isso aí já traduz bem como que está o momento atual do Vasco, e infelizmente a politicagem vem arrebentando o Vasco todos esses anos, e por isso que a gente está pagando caríssimo com as péssimas gestões aí do passado e atualmente com a do Jorge Salgado, que é o pior presidente da história do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudação vascaína a todos, forte abraço, é nóis.